A mulher é uma criação incrível do nosso Deus, o Criador. Neste programa, nós iremos falar um pouco sobre o Agosto Lilás. Não perca, o programa está uma bênção. Nós temos a ministração do pregador Lucas Diniz, nós temos a Michele Moraes cantando e um bate-papo com excelência com a professora Vânia Lira. Tempo de semear está no ar. Nós estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o Agosto Lilás. Desta feita nós trouxemos a professora Vânia Lira, uma serva de Deus, muito versada na palavra de Deus, já formanda, podemos assim dizer, em psicologia, é diretora de escola. Qual é a escola, Vânia? Padre Salvador Tracaioli, mas agora eu já entreguei a direção. Certo. Estamos na coordenação agora. Muito bem, Vânia, é um prazer muito grande tê-la conosco mais uma vez. A irmã Laude, Paz do Senhor, povo de Deus, eu que me sinto lisonjeada mais uma vez de participar aqui do Tempo Semear, tá bom? Para tratar esse tema tão diverso, tão necessário, indispensável, não só para as mulheres que não têm Jesus, que os esposos não são crentes, mas como para nós também, que podemos levar tudo isso para dentro do nosso contexto espiritual, social e viver feliz, ter lá feliz, harmonioso, funcional, porque é isso que Jesus quer para nós, uma família funcional. Amém? Amém, muito bem. Nós sabemos que o Agosto Lilás trata do combate à violência contra a mulher. Então, nós queremos trazer aqui, de acordo também com os nossos princípios, sobre a violência praticada não só pelos companheiros, mas muitas das vezes por filhos, Sim. muitas das vezes por um gestor no trabalho, ou filha mesmo. Então, Vânia, o que uma mulher precisa, vamos falar primeiro do relacionamento conjugal. O que uma mulher precisa avaliar antes de casar? Na minha concepção, né? Porque não pode ser uma receita. Exatamente, né? na sua concepção. Minha mãe dizia que não vem com letreiro na testa, né? Assim que os antigos dizem, né? Mas dentro desse contexto do que avaliar no homem, e em se tratando de nós mulheres cristãs, que já vamos à procura também desse parceiro cristão, né? Eu acredito, irmã Laude, povo de Deus, eu sempre tenho uma coisa, eu digo assim, olha, traição separa, dinheiro separa, crise financeira separa, muitas coisas separam. Mas eu tenho feito uma análise, alguns estudos, e o que mais tem separado hoje no Brasil é a diferença de pensamento. Aí nós vamos traduzir isso para propósito de vida. Se o propósito de vida de ambos não é alinhado, porque hoje eu tenho visto a questão do divórcio dentro do povo de Deus, às vezes nem é traição, nem foi uma violência doméstica, é uma falta de propósito. Um caminha para cá e o outro caminha para cá. Um não apoia o outro dentro daquilo que é sonho, né, ou do homem ou da mulher. Então, isso tem gerado divórcio e é uma coisa que a gente não aborda. A gente acha que está tudo bem, às vezes é preciso pensar que a mudança de pensamento é algo que separa os casais e é preciso ter uma vida alinhada, propósitos alinhados. Um sonhando o sonho do outro, comprando a ideia do outro e fazendo as coisas acontecerem. E isto precisa ser verificado antes do casamento, aí, né? Já é essa fase justamente da conquista, do enamorar, né? Exatamente. E aí, amada, a gente vai olhar assim, um casamento, se for um casamento jovem, né? Não que a gente não avalie também num casamento de pessoas maduras. Tratamento com os pais, isso é indispensável. Como trata a mãe, como trata filhos, como trata a mulher. A questão da mulher, do gênero mulher, isso é muito importante, né? Porque, assim, a violência, irmã Laude, não sei se a senhora vai perguntar mais para frente, mas já trouxe aqui na minha memória, a violência, ela não começa com agressão física. Interessante, eu ia falar exatamente isso agora. Isso, né, amados? A violência, tanto é que são 5 tipos de violência, né?
perante a Lei Maria da Penha, que é a lei de 2006, e o Agosto Lilás só foi implementado em 2022, né? Então, são 5 tipos de violência. Aí a gente acha que é só apanhar. Não, violência psicológica, eu que estou aí no 8º semestre de psicologia, né? Beirando aí mais uma formação para a glória de Deus, depois de 30 anos na educação, mas vendo a necessidade desses temas e as recorrências dentro da casa de Deus e atendendo mulheres, porque a gente, né, lida com um grupo de mulheres e às vezes elas não levam isso para o gabinete, mas elas trazem para uma outra mulher. Então, a violência ela é psicológica, ela é patrimonial, que é aquela, isso aqui é meu, eu faço do jeito que eu quero. Eu já escutei assim, não te mete, né? Alguém já chegou assim, quando é para vender um imóvel, quando é para adquirir alguma coisa, eu não tenho vez. Isso é violência patrimonial. E às vezes é preciso a gente dizer, eu sempre digo que um dia eu estava ministrando e vários pastores na ministração e de repente, no final chamaram um pastor e ele disse assim, irmã, eu vim nesse culto porque Deus precisava falar para mim através de você. Eu quero pedir perdão para minha esposa. Levanta minha esposa. A esposa levantou no meio do salão. Aí eu quero pedir perdão para você porque eu não sabia que eu te tratava com violência patrimonial. E olha, sabe o que era? O açaí. Eles compravam o açaí para tomar no almoço e o açaí era dele. Se ele não tomasse todo o açaí, a esposa teria direito do açaí. Só para você ver. E foi lindo aquilo, porque assim, gente, independe se eu sou pastor, se eu sou ministro, se eu sou... Independe, você pode estar, assim, dentro de casa, praticando violência psicológica, opressora, e a família, às vezes, está ali refém daquilo e você não tem consciência que a sua forma de tratar o outro é uma violência que afeta o emocional, que afeta as funções da psique, que traz opressão, que traz tristeza, não desenvolve as capacidades que era para desenvolver, às vezes até sobre medo, né? Então, assim, é vasto. É um tema vasto. Com certeza. Nosso tempo é tão pouco. Mas conforme ela falou, que o espancamento ele não é assim de uma hora para outra. Ele é progressivo, não é, Vânia? Progressivo. Começa com uma voz mais alterada, que vai se acalorando, não é isso? Depois aí, um empurrão. Depois vem, me perdoa, eu não vou fazer mais. E acaba fazendo pior. No ciclo do narcisismo, que é uma palavrinha muito atual, né, do nosso tempo, é uma personalidade. Narcisismo é uma personalidade que a pessoa adquire, pode ser mulher, pode ser homem, é uma característica, né, da psique, o narcisismo. Chama-se de love bomb. O que é o love bomb no narcisismo? É esse negócio, eu faço, aí eu dou um passo para trás, eu peço perdão, eu peço desculpa, mas eu não deixo de fazer, eu continuo. Então isso fica um círculo vicioso. Continua fazendo com mais violência ainda. Com mais violência, porque você se permite, né? A mulher sendo espancada, é prudente aconselhar que ela permaneça nesse relacionamento? Olha, amada, eu acabei de vir, olha que coisa linda, como Deus faz, tudo tem propósito. Eu peguei um Uber e o rapaz era agente penitenciário. Ele tinha acabado de sair da penitenciária aqui, né, do americano, e ele é Uber também. Olha que homem empreendedor, né? Um agente penitenciário tem um bom salário, mas ele é Uber. E eu falei para ele que eu ia falar sobre Agosto Lilás. Ele disse assim, professora, eu tive uma discussão com a minha filha porque eu disse para ela que eu sou contra a Lei Maria da Penha e ela não entendeu. Mas é porque eu lido 10 anos com homens que são presos por agressão à mulher. E eu não vejo que tem melhorado, eu vejo que tem piorado, né? Então, o que ele pondera? Ele pondera que a lei, e eu corroboro com ele, que não basta ter uma lei para aprender. Nós precisamos de um currículo para orientar. Tem que ser currículo na igreja, tem que ser currículo na escola, tem que ter uma disciplina nesse curso de teologia para tratar sobre isso. Como é o tratamento de um homem, agora vamos trazer para nós, de um homem que se diz cristão, de uma mulher que se diz cristã, né, amada? Porque cai sobre nós esse... Então, e ele vinha dizendo para mim, enquanto não houver esse ensinamento, essa cultura patriarcal, esse machismo, essa imposição, porque, amados, olha, no Brasil, gente, já foi institucional. Nós já tivemos leis, né, no Brasil, Império,
que dava permissão para o homem agredir a sua esposa. Não precisava ele ter a confirmação, bastava ele desconfiar da sua esposa. Diz aí, se você ler os livros de história civil e código penal, você vai encontrar. Então, assim, para você mudar uma realidade, é preciso instrução, orientação, currículo, conhecimento. Só o conhecimento pode libertar. Mas a gente tem avançado. Bora lá, irmã Láudia, que eu falo muito. Muito bem. Trazendo esclarecimento, né, para a nossa sociedade, as nossas mulheres, e principalmente as mulheres cristãs. Vânia, eu não sei se você... Deixa eu só retomar a pergunta, Láudia. Você falou sobre se a mulher deve permanecer com violência. Irmã Láudia, nós somos humanos. Como é que eu penso? Nós somos humanos. Eu penso que se houvesse, porque eu não acho que há, eu posso estar em falha, né, diante de vocês, ministros também da palavra, eu não vejo que há aconselhamento para casais na minha denominação, que é a Assembleia de Deus. Eu não vejo uma preocupação com aconselhamento. E eu penso assim, irmã, a pessoa é boa, irmã, mas ela é humana. Você pode sofrer uma violência, você pode. O marido se exalterou, exacerbou, empurrou e agrediu, pode. E é um homem de Deus, é um homem bom, né? Agora, meu amor, quem permite a primeira e não se posiciona, presbítero Eupídio, eu vou citar o nome porque eu aprendi com ele. Ele diz que quando o cabo vem com o cabo de vassoura, a gente vai com o outro, mais ou menos assim. Você está entendendo, pastor? É isso, sabe o que falta em nós, mulheres? É um posicionamento, né? Um posicionamento. Aconteceu, aí vai lá, se retrata, a gente ora, a gente aconselha e aí reestrutura aquele lá. Mas agora, permanecer na violência, diz um ditado, né? Se você tolera, não reclama daquilo que você tolera. Não se queixe daquilo que você tolera. Se posicione se você acha que não está bem, né? Muito bem. Nós vamos fazer uma pausa aqui, mas nós vamos retomar esse assunto no próximo programa, tá bom? Não deixe de assistir. Olá, esse aqui é o Tempo de Semear, programa Tempo de Semear. Sejam muito bem-vindos. Me chamo Lucas Diniz e gostaria aqui de compartilhar uma mensagem com todos os ouvintes que estão ouvindo essa mensagem. Quero ler uma passagem que está lá em Atos, capítulo 16, do versículo 6 ao versículo 10. Se você está com a sua Bíblia na sua casa, abre e vamos ler junto comigo. Diz assim: E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia, ou um varão da Macedônia, estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Uma visão missionária. Uma visão missionária determina onde Deus quer que alcancemos. E esta visão é a tarefa suprema da igreja para com o mundo, a evangelização mundial. Em Atos capítulo 16, nós vamos ver que o Espírito Santo está em plena ação. Desde o derramamento do Espírito até nesse momento, aqui é o Espírito que está agindo, que está em movimento. Atos é conhecido como Atos dos Apóstolos, mas para mim deveria ser Atos do Espírito Santo, porque desde o começo, quem está agindo na igreja de Jerusalém, está agindo em Atos, é o Espírito. E nessa visão do varão macedônio, nós vamos ver que o Espírito Santo impediu Paulo e Barnabé de pregar a palavra em determinados lugares. Mas o Espírito não estava impedindo deles pregar o Evangelho, mas estava abrindo as fronteiras para eles irem mais longe. O Espírito Santo, ele é mais conhecido pelas suas ações do que por quem ele é. Nós vamos ver também que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele se entristece, ele tem emoções e ele está agindo no meio do seu povo ainda hoje. O Espírito Santo impulsiona a sua igreja para avançar. Atos 16,
mostra essa visão do varão macedônio, é o Espírito está impulsionando os crentes, os irmãos, a avançar nas missões que foram encarregados a eles. Se o Espírito não tivesse agindo aqui, provavelmente nós não seríamos crentes hoje. Se Paulo não tivesse obedecido essa visão, a visão do varão macedônio, é muito provável que nós hoje, aqui do Ocidente, Brasil, América do Sul, nós não teríamos conhecido o Evangelho. Mas pela graça de Deus que ele obedeceu, o Espírito Santo abriu as fronteiras, o Paulo, Barnabé era concentrado apenas nos judeus ainda, e eles pegaram o barco e foram para a região ali da Grécia, da Macedônia, anunciando o Evangelho. A visão do varão macedônio nos revela 3 coisas. Primeira coisa é que o campo é o mundo. A Bíblia de Deus vai dizer o seguinte, no versículo 9: à noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia lhe rogava, em pé lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. A tarefa suprema da igreja, a tarefa suprema da igreja é a evangelização mundial. Para com Deus, a nossa tarefa suprema é a adoração, é buscar sua face, é buscar sua presença. Mas para com o mundo é a evangelização mundial. Uma igreja que não está engajada em missões, firmada nesse propósito, ela está perdida. Nós só encontramos sentido na missão de Jesus quando nós a obedecemos. Uma ordem foi dada a nós, os discípulos, em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, que diz: Jesus aproximou dos seus discípulos e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ordenei. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Nós temos uma chamada, nós temos uma missão, e essa missão é a pregação do Evangelho, é a missão do Senhor Jesus. A segunda coisa que esse varão macedônio nos revela é que carecemos de uma visão. Uma visão foi dada a Paulo e Barnabé. Essa visão também ela tem que nos alcançar hoje. O Espírito Santo mostrou a Paulo e Barnabé que eles deveriam ir para a Macedônia. De noite apareceu um varão macedônio dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim também nós necessitamos ter uma visão. Uma visão de um varão que está clamando, e esse varão, essa pessoa é vidas, são pessoas. A Bíblia de Deus nos mostra que nunca apareceu esse varão macedônio, mas Paulo e Barnabé encontraram Lídia, encontraram aquela mulher que adivinhava, e ela foi curada, foi sarada. O homem carcereiro também era esse varão macedônio. A Bíblia não nos mostra que existe um varão macedônio, mas esse varão macedônio era essas pessoas, era Lídia, era aquela mulher que estava em adivinhação, o carcereiro. Ele e a sua família toda foi alcançada através das boas novas anunciado por Paulo. Assim também nós devemos ter essa visão do varão macedônio. O varão macedônio também nos revela outra coisa, o clamor do mundo. O mundo está perdido, meus irmãos. Enquanto nós não anunciarmos o Evangelho, não pregarmos Jesus Cristo às nações, na nossa cidade, no nosso bairro e as demais nações, o mundo continuará perdido. E nós necessitamos ser fiel. Assim como esse programa é um programa Tempo de Semear, e hoje, agora é tempo de semear a palavra de Deus. É tempo de semear o Evangelho, pregar as boas novas nos lugares mais distantes da terra. Dizem que quanto mais longe formos, mais obedientes seremos. A Bíblia de Deus vai dizer em Mateus capítulo 24, versículo 14, que é necessário que o Evangelho seja pregado por todo mundo. Jesus, ele morreu pelo mundo todo, e nós devemos ser obedientes até o fim a essa chamada, a essa missão, em nome do Senhor Jesus. O mundo está perdido sem Cristo. Enquanto a igreja não se comprometer com essa visão, a visão da evangelização mundial, o mundo continuará perdido, sem conhecer Jesus. A visão do varão macedônio também nos revela a urgência das missões. O tempo é hoje, meus irmãos. Nós necessitamos nos comprometer com essa missão que nos foi encarregada.
essa missão que nos foi incumbida. Nós devemos nos comprometer com a visão de Jesus Cristo. Missões não partem primeiramente do nosso coração. Pelo contrário, missões primeiramente partem do coração de Deus, porque Deus, Ele é missionário. Quem nos deu uma missão foi o próprio Deus. Ele que nos ordenou a ir e pregar a palavra, e anunciar Jesus. A urgência das missões nos revela que o chamado das missões, ele é um chamado imperativo. Nessa passagem, lá a Bíblia diz que Paulo, imediatamente, assim que Paulo teve a visão, imediatamente ele procurou partir para o lugar onde Jesus, o Espírito Santo, havia mostrado para ele nessa visão. O chamado das missões é agora. O chamado, por que o chamado é imperativo? Porque é uma ordem de Jesus. Nós não devemos fazer missões se recebemos por isso ou não. Se estamos com vontade de fazer ou não fazer missões. É uma ordem do Senhor. É uma chamada de Jesus. E nós devemos hoje nos comprometer com essa chamada. Seja indo aos lugares mais distantes da terra, ou segurando a corda para aqueles que estão indo aos campos, aos povos. Um exemplo que nós vimos recente agora, o nosso pastor da nossa igreja, o pastor Danilo e a sua esposa, foi para as nações, para o Paraguai, e nós devemos segurar esse irmão lá, segurar a corda em oração, em ofertas. Amém? E o chamado das missões também ele é intransferível. A chamada das missões foi dada para cada um de nós. Nós não podemos transferir para outra pessoa. A chamada é para cada pessoa individualmente. A chamada de Jesus também ela é inadiável, meus irmãos. Devemos hoje, agora, o chamado das missões clama urgente. Agora, nesse momento, nós devemos nos comprometer hoje e anunciar Cristo. Repito, enquanto nós não sairmos e anunciarmos Jesus, pregarmos a palavra, o mundo continuará em trevas como está. Mas se a igreja continuar avançando como ela deve avançar, aí sim, a luz alcançará as nações e Jesus Cristo ele voltará. A chamada de Jesus, ela é inadiável. A visão do varão macedônio nos mostra que, seja em liberdade, seja em perseguição ou preso, o evangelho é pregado. A igreja avança até que todas as nações ouçam sobre Cristo. Essa é a nossa maior missão, essa é a nosso maior chamado, é anunciar as boas novas de salvação. Uma missão foi nos incumbida, nos encarregada. Há 10 anos atrás, eu recebi essa chamada, assim quando o Senhor me chamou. Antes, eu negava o evangelho. Minha mãe vinha falar de Jesus para mim e eu não queria ouvir aquilo que ela estava dizendo, tratava ela mal, era muito arrogante. Mas assim que o Senhor Jesus alcançou minha vida, eu rendi meus pés a Ele, eu disse, Senhor, eu só tenho uma vida para viver. E eu vou viver para o Senhor Jesus. Amém? Nesse momento, gostaria de fazer uma oração pela sua vida, orar pela sua casa, orar pelo seu coração, para que Deus conceda a você uma chama missionária, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu oro nesse momento, por cada pessoa, cada vida, pela tua igreja também, Senhor. Eu oro, abençoa as casas, transforma as vidas, Senhor, no nome de Jesus. Que a tua presença seja real no meio do teu povo, assim como foi real nessa visão do varão macedônio. Jesus, desperta a tua igreja a chamada missionária. Desperta a tua igreja a avançar nas missões, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nos dê uma paixão pelas vidas. É o que nós clamamos a Ti. Oro por cada ouvinte, cada pessoa, cada mulher, cada homem que está ouvindo essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor alcance e transforme pessoas, em nome do Senhor Jesus. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia.
O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria, mas mesmo assim me escolheu, mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria, mas mesmo assim me escolheu, mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Mas mesmo assim me escolheu, mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Perdoa-me pelas vezes que eu não te glorifiquei, tanto que eu pedi e pouco agradeci. Perdoa-me, perdoa-me, recebe-me como filho, perdoa-me. Tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Não mudará, somente ele não passará. A paz do Senhor a todos. Eu quero agradecer, irmão Laude, agradecer a Deus pela oportunidade de poder falar um pouquinho do curso que temos e que vai ajudar muitos irmãos, pregadores, líderes, para exercerem seu ministério, seus talentos, desenvolver sua aptidão, a vocação que Deus deu para cada um. Nós estamos novamente reabrindo o curso, irmão Laude, porque antes de nós irmos para o Paraguai, estivemos 6 anos e meio no Paraguai, chegamos há 3 semanas, nós tínhamos já 70 alunos. Eu tinha 2 turmas, uma turma no Tempo Central e outra turma na minha casa, no bairro Jaderlândia. E agora a gente está preparando um curso bem elaborado. Os irmãos vão ter a satisfação de poder estar estudando num instituto que tem um grande respaldo, aceitação, reconhecido em todas as igrejas por onde possa ir. O curso tem uma duração, básico tem uma duração de 2 anos, o médio tem uma duração de 1 ano e 2 meses e o avançado 1 ano. Então, com 4 anos tu pode terminar teu curso teológico.
Mas o que eu quero enfatizar é a necessidade que temos desse curso. Já visto que à medida que se aproxima a vinda de Jesus, parece que se intensifica a proliferação de heresias. Então eu digo para os irmãos, o primeiro objetivo pelo qual devemos estudar a Bíblia é para nos prevenir, nos precaver de enganos, porque isso vai de mal a pior. Há um versículo na Bíblia que me chama muito a atenção e que me preocupa, é Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento, ou por falta de conhecimento. Isso me preocupa. Pastor, como é o nome do curso? É o CETADEB, curso CETADEB, Centro Teológico das Assembleias de Deus do Brasil. Para fazer a sua matrícula, procurar o pastor Valdir. Você quer deixar o número do seu telefone? Eu tenho o telefone, que o código ainda está em Foz do Iguaçu, mas eu estou atendendo ele aqui, é o telefone do Brasil, que é 45 código 999-864254. Esse é o telefone que nós estamos atendendo e passando as matrículas para os irmãos. Nós vamos colocar na tela, procure o pastor Valdir através do telefone. Eu creio que na igreja todo mundo conhece a irmã a Anne Bailosa, a Thaís. Elas também podem dar informação. Não deixe de se matricular e seja um conhecedor da palavra de Deus. O nosso abraço de parabéns vai para as queridas irmãs Suelen. A Suelen, ela é filha da irmã Idalina, congrega no Templo Central. Parabéns, Suelen. Parabéns para a irmã Eleise, para o irmão Lucivaldo Rocha, o irmão Josimar, o Darlão, o Marcos Brasil, parabéns. E para a irmã Lourdes, do Estrela 3. O programa cumprimenta vocês com aquele abraço carinhoso. E os nossos agradecimentos, em primeiro lugar, ao Senhor Deus, o nosso principal mantenedor. Nosso muito obrigado à Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Olivar Barbalho, ao Círculo de Oração, na pessoa da irmã Gisele Barbalho. Nosso obrigado ao Império Mídia, obrigado também a Polpas de Fruta Moura, que nós podemos encontrar ali na Altamira, na Casa do Farinheiro. Top Lanches, muito obrigada, querida Vani, pela sua colaboração. Ali próximo ao Hospital Magalhães, você que está pelo centro da cidade resolvendo alguma coisa, procure Top Lanches, é um lanche gostoso e refeição também. Nossas irmãs Domingas, Maria Gomes, irmã Esperança e a irmã Regina, esposa do pastor Francisco Neto, nosso muito obrigado, Jesus recompense. E aqui está nosso QR Code, você também pode tornar um colaborador, um semeador conosco. Deus abençoe. Chegamos ao final do programa, lembrando que no próximo final de semana nós temos aquele encontro marcado. Até lá, se Deus quiser.